E vou pedir para vocês abrirem em Amós 1. Gente, muito obrigado pela confiança, por fazerem parte disso, por disponibilizarem o tempo de vocês para a gente fazer parte disso junto. Já faz 10 anos que eu venho queimando com o mesmo fogo de Jesus e com o mesmo estilo de vida. E essa é a primeira vez que eu estou falando disso de uma maneira específica, tirando um tempo para falar de maneira específica, como uma aula ou uma mentoria. Eu sempre tratei isso na minha igreja através de discipulado. Então, assim, essa é uma mensagem, gente, que ela é comprovada pela minha vida pessoal, pela maneira que eu vivo em família, é comprovada pela minha igreja, pelos meus discípulos, e essa mensagem ela já teve muitas formas. Na verdade, esse estilo de vida já teve muitas formas, mas com o tempo, ao longo desses 10 anos, a gente vem amadurecendo todas essas coisas para que a gente não fale bobeira. Eu nunca fiz algo do tipo para falar de nazareado, e eu acho que é por isso que isso, nesse momento, é tão sério e tão específico, porque de maneira nenhuma a gente está brincando com isso, e eu nunca achei que eu ia transmitir isso nessa proporção, dessa forma, mas eu creio que é tempo que o Senhor está rugindo, e a gente vai tratar nessa noite, como eu já falei no Telegram hoje durante o dia, nós vamos tratar essa noite sobre o rugido do leão. E essa é uma coisa específica que desde 2021, quando eu parei por um ano, eu fui parado por Deus por um ano, esse rugido do leão, ele explodiu no meu coração. Eu estava no momento parado ministerialmente e eu estava buscando a Deus, como eu sempre faço, todos os dias da minha vida, e eu estava numa busca novamente por saber quem eu sou diante de Deus, fora de um lugar de atividade. Então era um momento onde o meu ativismo ele estava sendo parado por Deus, e Deus estava trazendo a minha identidade de volta para fora, não porque eu tivesse perdido ela, mas porque eu precisava ser restaurado nela. Na verdade, nem restaurado, a palavra certa é renovado em quem eu sou. E quando Deus me deu essa visão e eu enxerguei o que eu já vou falar para vocês, eu soube naquele momento, através daquilo que Deus me falou, que aquilo não era apenas para mim, mas que Deus estava fazendo isso nas nações novamente. E é por isso que eu estou compartilhando isso dessa vez. Eu não sei se eu vou voltar a fazer isso novamente, porque eu creio que isso é algo específico para esse tempo. Claro que isso vai ficar salvo na nossa plataforma, mas eu creio que existe algo de Deus para ser liberado essa noite. E eu queria muito que você abrisse o seu coração, você se expusesse diante de Deus, para você ser encontrado pelo Senhor e você ser atingido por essa mensagem pelo Senhor. Antes de você entender um estilo de vida, um voto, ou seja lá o que for, uma restrição que você possa colocar na sua vida em abstinência ao Senhor, eu quero que você entenda de maneira muito clara o que o Senhor está fazendo nesse momento, não só em mim, não só na nossa igreja, não só no Brasil, mas em todas as nações. Eu percebi que tem gente da Alemanha, gente de muitos lugares aqui, e isso é uma prova viva de que aquilo que Deus está falando acerca de nazareado é algo que Ele está fazendo em todas as nações. Deus está levantando isso em todas as nações. Então, mais ou menos em junho de 2021, eu vi uma visão de um leão branco na minha frente, e ele estava com a sua pata passando no chão, como se ele fosse começar a correr, como se ele fosse entrar no modo de ataque. E esse leão branco, ele estava rugindo
não só sobre mim, mas ele estava rugindo sobre as nações. E naquele momento eu tive uma compreensão profética que esse leão branco, ele é a própria pessoa de Jesus vestido e manifestado em santidade. E esse rugido, ele estava rugindo pureza, estava rugindo santidade sobre a igreja, mas também sobre as nações. E aqui, eu quero que você já esteja aí com sua Bíblia aberta em Amós 1, onde vai dizer assim, lá no versículo 1 e 2 vai dizer assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então o terremoto foi algo que aconteceu aqui como um alarde, como algo ruim que aconteceu no meio da nação de Israel, que era um sinal de que Deus estava fazendo. E aqui, no meio dessa visão aberta que Amós teve, ele, no versículo 2 vai dizer, e ele disse, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, a secar-se acima do Carmelo. Então, meus amigos, nós precisamos olhar aqui e entender que esse rugido do leão, eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir um leão rugindo. Esse rugido do leão, não sei se você já ouviu por filme ou pessoalmente, eu nunca tive a oportunidade, o privilégio de ouvir um leão rugindo pessoalmente, mas quando o leão ele ruge com toda a sua força, ele causa medo, ele causa temor, ele gera algo dentro de nós, tipo assim, cara, ou eu vou ficar parado, ou eu vou sair correndo. Ou seja, o rugido do leão, ele causa em nós, no nosso espírito, um estado de alerta para aquilo que está para acontecer. E para aqueles que são, vou colocar assim, dessa forma, amigos do leão, esse rugido não causa medo, mas ele causa temor. Mas para aqueles que não são amigos desse leão, aqueles que não estão aliançados com Jesus, esse rugido do leão, ele causa destruição, ele causa juízo, ele causa temor nas nações. E aqui, meus amigos, exatamente esse tipo de impressão que o leão quer causar em Israel, aqui em Amós 1 e 2. Aqui nós vamos ouvir no versículo 3, o rugido do leão, né, no versículo 2 e no versículo 3 está dizendo assim, assim diz o Senhor. E lá no versículo 6 novamente vai aparecer, assim diz o Senhor. Lá no versículo 9 vai dizer novamente, assim diz o Senhor. No versículo 11, assim diz o Senhor. No versículo 13, assim diz o Senhor. No capítulo 2, versículo 1, vai dizer, assim diz o Senhor. Lá no versículo 4 do capítulo 2 vai dizer, assim diz o Senhor. No versículo 6 do capítulo 2 vai dizer, assim diz o Senhor. E aqui, meus amigos, é um dos últimos, assim diz o Senhor. E esse assim diz o Senhor são esse rugido do leão que está rugindo todas essas coisas. E aqui, a partir do versículo 6, nós estamos vendo um último rugido do leão aí. E lá no versículo 11, o que esse rugido do leão está dizendo? Dentre os vossos filhos eu suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto, filhos de Israel? Mas vós aos nazireus deste vinho de beber, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Então, meus amigos, presta atenção, é exatamente isso que eu estava falando. Para Israel, esse rugido do leão, ele era um juízo, mas para aqueles que são amigos de Deus, aqueles que estão vivendo intimidade com Deus, aqueles que estão em um lugar de intimidade,
de aliança com Deus. Esse rugido, ele também é uma bênção para Israel. E qual é a bênção para Israel, para os santos e para a igreja de que Deus levantou? Pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, que são nazireus. E Deus também levantou profetas no meio desse povo. Ou seja, qual que era a bênção? A bênção aqui ela era dupla. Nazireus e profetas na mesma nação. Agora, presta atenção. Todo nazireu é uma pessoa profética. Não quer dizer que esse nazireu é um profeta, mas pelo menos profético ele é. A gente vai entendendo essas coisas com o tempo. Mas nem todo profeta é um nazireu. Ok? E a gente precisa entender isso. Que são pessoas diferentes, com funções diferentes, mas que também andam juntas e estão debaixo do mesmo rugido de Deus. Então, nesse momento, meu amigo, se você foi convocado para essa reunião, se você está aqui, é porque você, de alguma forma, está ouvindo o rugido do leão rugir sobre você e te convocar para se posicionar do lado dele. Agora, esse rugido do leão, lá no capítulo 3, vai dizer uma outra coisa. Que na verdade é a mesma coisa. Está dizendo a mesma coisa de maneira diferente, que é versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos os profetas. E aqui, meus amigos, olha isso aqui. O próximo versículo, ele é muito importante. Por quê? O versículo 8 vai dizer: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, meus amigos, presta atenção. Esse rugido do leão, ele está chamando pessoas para terem uma voz profética, para carregar uma voz profética, mas para viver um estilo de vida de separação extrema. Vamos lá. Quem está comigo aí? Então, meus amigos, esse rugido do leão, ele está tirando a mordaça dos profetas, mas também está nos liberando com graça e poder de Deus para vivermos um estilo de vida extremado diante do Senhor. Agora, meus amigos, eu falei hoje lá no Telegram que eu queria traçar com vocês uma revelação bíblica, vou dizer dessa forma, uma revelação bíblica e uma teologia bíblica sobre a figura do leão. Então, eu queria muito que vocês voltassem comigo lá em Gênesis. Lá em Gênesis 48. Olha isso aqui. Jacó vai liberar uma profecia, várias profecias, sobre os seus filhos. E aqui no versículo 15, olha isso aqui. E abençoou José. Grifa o nome de José, que amanhã a gente vai falar sobre José. Dizendo: Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante toda a minha vida até este dia, o anjo que tem me livrado de todo mal. Risca aí esse anjo. Abençoe a estes rapazes, neles chamado meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam na multidão da terra. Então presta atenção. Jacó está começando a profetizar. E ele está na presença de Deus. E esse anjo aqui é Jesus pré-encarnado. Se você tem um pouco mais de experiência com a revelação bíblica, você sabe que esse anjo aqui é o anjo do Senhor.
Então, Jesus e Deus Pai estão liberando o espírito da profecia sobre Jacó. E lá no capítulo 49, versículo 9, vai dizer assim: Judá é um leãozinho. Uau! Da presa subiste, filho meu. Encurva-se à direita, encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e eles o obedecerão. Ele amarrará o jumentinho à vide e o filho da jumenta. A videira mais excelente lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos como noite. Então, gente, Jacó está profetizando aqui sobre Judá. Mas, na verdade, nós sabemos que Jacó não está profetizando sobre Judá. Jacó está profetizando sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. E o que eu quero que vocês grifem aí muito forte, talvez até com uma caneta aí amarela que você vai ter, a pergunta de Deus fazendo o seguinte: Judá é um leão. E qual que é a pergunta de Deus? Quem o despertará? Uau! Quem é que tem coragem de acordar um leão que está dormindo? Vamos lá. Quem é que tem coragem de tirar ele do seu sono? Então, esse leão perigoso, feroz, poderoso, ele está tranquilo, deitado. Quem é que vai despertá-lo sobre as nações? E nós sabemos, meus amigos, que Davi, ele é da tribo de Judá também. E Davi foi despertado como um rei para as nações. E Jesus, que também é da tribo de Judá, foi despertado como um rei para as nações. Então, meus amigos, aqui nós estamos falando de Jesus, da pessoa de Jesus. E eu quero que você lembre disso. Talvez você vai grifar aí na sua Bíblia. E você vai escrever aí, leão da tribo de Judá. Você também se pergunta, cara, da onde veio esse termo? É daqui. Por quê? Porque Jesus é um leão. Não sei se você é das antigas que nos seguem, mas você já deve ter ouvido o Alê cantando, o meu irmão é um leão. Por quê? Porque Jesus é um leão. E a gente, até o fim da aula, vai chegar em Apocalipse 5, onde vai falar do leão da tribo de Judá, rugindo para abrir os 7 selos. Agora eu quero prosseguir na revelação com você sobre o leão da tribo de Judá. E eu queria que você viesse comigo, números 23, 24. Presta atenção nisso aqui. E eu quero que você, com sua caneta, você grife isso comigo, porque isso aqui é profundamente forte. Lembra? Presta atenção. Lá, em Gênesis 49, Judá é um leão. Judá é um leão. Mas aqui, não é Judá que é o leão. Não é Jesus que é o leão. Não é o Messias que é o leão. Olha aqui que está escrito nessa profecia de Balaão. Tudo bem, Balaão é um falso profeta, mas eu quero que você entenda que a profecia dele aqui é verdadeira. Para você entender isso, você teria que fazer a escola de profetas. Eu não vou ter muito tempo para explicar isso, mas um falso profeta pode dar uma profecia verdadeira. E aqui, Balaão, mesmo sendo um falso profeta, ele profetizou algo verdadeiro, dizendo: eis que o povo se levanta como leoa, uau, e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Gente, isso aqui é muito forte. Por quê?
Lá em Gênesis 49, Jacó está perguntando na voz de Deus, quem vai despertar o leão? Só que presta atenção, quando esse leão ruge, o povo é despertado como um leão. Vamos lá. O povo é despertado no mesmo caráter que o Messias. Uau! Então, gente, o leão está rugindo. Referência de Números, por favor. Números 23, versículo 24. Gente, quando o leão da tribo de Judá, ele é despertado, os santos, o povo de Israel, também é despertado no mesmo caráter que esse leão, para governar com ele. Vamos lá, alguém. Olha aqui agora, Números 24. Gente, conversa comigo aqui, velho. Fala alguma coisa aqui no bate-papo aqui para eu ver que vocês estão comigo. Senão eu me sinto sozinho nesse negócio aqui. Vamos lá. Números 24, versículo 8. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessar. Este deitou-se como leão e como leoa. Olha a pergunta aqui. Quem o despertará? Uau! Presta atenção. Presta atenção nisso aqui, cara. Deus perguntou, lá em Gênesis 49, quem despertará Jesus como leão da tribo de Judá? Mas aqui, Deus está perguntando através de Balaão, quem despertará o povo? Meu Deus! Então, gente, quando o leão, ele é desperto, os seus filhos também são despertos. Vamos lá. O leão branco, que estava desperto, acordado, ativo, rugindo, todo branco, ele está despertando nós como igreja. Ele está nos despertando como santos. Ele está nos despertando como uma voz profética para bênção das nações ou terror das nações. Vamos lá. Agora, gente, continua comigo em Números 24, versículo 14. Porque, olha isso aqui, agora, presta atenção, Balaão, ainda debaixo do Espírito de Deus, vai profetizar uma última coisa. Agora, eis que vou para o meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará este povo nos últimos dias. Grifa aí, cara, nos últimos dias. Porque Deus despertou o leão da tribo de Judá para rugir, mas também despertou o povo como leão. Eu estou no versículo 24, eu estou no capítulo 24, versículo 14. Agora, eis que vou para o meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este é o teu povo nos últimos dias. Esses últimos dias aqui, gente, é uma expressão escatológica para o fim dos tempos. Então, gente, o que o leão da tribo de Judá tem a ver com os últimos dias? E o que esse povo que está sendo despertado junto com o leão tem a ver com os últimos dias? Então aqui a palavra profética, ela continua dizendo, lá no versículo 17, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. Então presta atenção. Nos últimos dias, o povo que está desperto, como um leão, vai provocar um movimento de santidade, pureza, profecia e juízo de Deus nas nações. Então esse povo, qual é o povo?
esse povo que deitou-se como um leão e foi despertado. Vamos lá. Vocês estão comigo? Então, gente, esse leão aqui, ele é escatológico. E esse rugido do leão, ele é escatológico. Gente, eu queria muito que você abrisse comigo lá em Jó 37. Pra gente começar aqui. Tá comigo, Lucas? Pra gente começar aqui a entender o rugido do leão. Presta atenção. Porque até agora a gente falou sobre quem é o leão e o caráter escatológico dele. Beleza. Fechamos sobre o leão. Agora a gente vai começar a entender o rugido. Quem quer entender o rugido do leão? O que o rugido do leão está dizendo? Abre comigo lá em Jó. Jó antes de Salmos. E sai. Jó 37. Vocês lembram de Jó? Jó ferrado da vida. Jó todo lascado. Com uns amigos não muito legais. Mas de repente, presta atenção, gente. De repente um jovem, os amigos velhos de Jó não conseguiram dar resposta nenhuma sobre a situação de Jó. Uns condenavam ele, outros zoavam com ele, outros sei lá o quê. Mas um jovem, um rapaz, um moço, começou a dizer o seguinte: sobre isto, treme também o meu coração e salta do lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus. Risca aí. O trovão de Deus. O estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus. E o seu relâmpago até os confins da terra. Olha o versículo 4. Depois deste, ruge a sua voz. Uau! Troveja como o estrondo da sua majestade. E ele já não retém o seu relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Presta atenção, gente. Presta atenção. O jovem amigo de Jó, o menino que podia ser filho de Jó, ele ouviu o rugido do leão, Deus falando como trovão. E vocês lembram, gente, como é que Jesus chama João e Tiago filhos do trovão? Quem são os filhos do trovão? São pessoas proféticas que sabem discernir a voz de Deus, mensagens proféticas de Deus. Uau! Então presta atenção, o jovem amigo de Jó, ele era um homem profético. Ele era um homem profético que ouviu a voz de Deus como trovão, que ouviu o rugido da voz de Deus. E presta atenção, quem preparou o coração de Jó para ter um encontro com Deus foi o filho do trovão, amigo de Jó. Porque no capítulo 38, que olha isso aqui, capítulo 38, versículo 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Ou seja, depois que Deus se revelou ao amigo de Jó, o jovem nazireu, aquele jovem profético, que preparou o coração de Jó para ter um encontro com Deus. Vocês estão entendendo aqui que o rugido de Deus faz? O rugido do Senhor faz? Agora, gente, abre comigo lá em Joel 2.
Eu estou crescendo aqui a revelação, gente. Joel, depois de Oséias, depois de Daniel, olha isso aqui, gente. Joel 2, 28. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E você já conhece esse texto, certo? Você já conhece esse texto. Agora, eu quero mostrar para vocês um outro texto. Joel 3, versículo 16. O Senhor ruge de Sião. Uau! Presta atenção, Amós. Presta atenção, gente. Amós. Olha a sequência de livros da Bíblia. Joel. Depois vem Amós. Joel 3, versículo 16 diz: o Senhor ruge de Sião e fará ouvir de Jerusalém os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Olha isso aqui, gente. O mesmo rugido que provoca juízo nas nações. Joel 3,16. Presta atenção, gente. Senão vocês vão se perder. O mesmo rugido de Deus que provoca juízo nas nações é um lugar de refúgio. E esse rugido, gente, ele não é apenas um juízo. Ele é refúgio e abrigo para os filhos de Deus. Vamos lá. Então presta atenção. Enquanto Deus está liberando juízo sobre as nações, Deus também está liberando o seu espírito sobre as nações. Uau! Então, enquanto Deus está nos despertando, quem é? Vamos lá, gente. Você vai ficar do lado de quem? Gente, vocês estão entendendo isso aqui? Deixa eu aprofundar um pouco nisso aqui. Daqui a pouco você vai descobrir. Eu já vou te falar de cara para você. A gente vai passar pela grande tribulação. Certo? A gente vai passar pela grande tribulação. Esquece. Esquece qualquer outra ladainha. Nós vamos passar pela grande tribulação. Cantarino, por que a gente vai passar pela grande tribulação? Porque, cara, eu não tenho medo disso aqui não. Por quê? Joel 3,16. O Senhor ruge de Sião e se fará ouvir de Jerusalém a sua voz. Mas o Senhor será refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Catarina, por que você não teme a grande tribulação? Porque o Senhor que libera juízo é o Deus que libera refúgio sobre os filhos. O Deus que libera juízo sobre as nações é o mesmo Deus que é refúgio e fortaleza para os santos de Deus. Vamos lá. E aí, meus amigos, depois de Joel 3,16, vem Amós. E Amós ouve o mesmo rugido de Joel. Amós começa no mesmo rugido que Joel termina. Vira a página, é só você virar a página. Amós 1 de novo, versículo 2. O Senhor rugirá de Sião. Uau! E o que Deus está rugindo? Profetas e nazireus. Vou deixar você pensar um pouco. Te dá um time aí.
Lembra que a gente falou de lá atrás, Gênesis 49? A gente falou lá atrás, esse leão, gente, ele é escatológico. Ele é escatológico. Joel está ouvindo um leão rugindo, que é escatológico. O que Deus está fazendo nos últimos dias? O que Deus está fazendo nos últimos dias? Antes da grande tribulação. Levantando profetas e nazireus. Uau. Deus está rugindo e chamando seus filhos. Ele que é o nosso refúgio, Ele que é a nossa fortaleza, Ele que é a nossa paixão, a nossa devoção. Ele está nos chamando para uma vida extrema de separação. E uma vida onde a nossa boca não é amordaçada para nos impedir de profetizar. Rugiu o leão, quem não temerá? Rugiu o leão, quem não profetizará? Uau! Então, gente, por que Deus está te levantando como um nazireu ou uma voz profética? Porque os últimos dias, meus amigos, estão chegando. Você é um nazireu dos últimos dias. Você é uma pessoa separada dos últimos dias. Você é um nazireu porque Jesus está voltando. Você é um nazireu com clamor de Maranata. Esse rugido do leão está te separando para a volta de Jesus. Porque santidade, devoção é a única maneira de suportar a grande tribulação e os últimos dias. Vamos lá, alguém. O que o Senhor está rugindo? Se preparem, os dias vão piorar. Por que você está se separando de uma maneira tão extrema? Por que você está vivendo uma devoção tão extrema? Porque Jesus está voltando e Ele quer um povo separado para Ele. Uau. Cantarino, o que isso aqui que está queimando dentro de mim? É um fogo de separação para você rugir uma coisa chamada Maranata. Nós rejeitamos toda teologia que diminui o clamor de Maranata na igreja. Meu amigo, você não nasceu para ser separado, para que você tenha orgulho de si mesmo, da sua separação, do seu voto, do seu estilo de vida. Não, o seu estilo de vida precisa apontar para a volta de Jesus. Precisa voltar, apontar para o Cordeiro de Deus, para o Messias de Deus, para o leão da tribo de Judá. Se o seu voto, o seu estilo de vida, a sua separação só te aponta para você mesmo, o seu voto, a sua separação não serve para nada. Então se o seu estilo de vida de devoção e separação não está apontando para Jesus, cancela, para, quebra, agora no nome de Jesus. Se a sua devoção, o seu estilo de vida, a sua separação está te deixando mais orgulhoso, mais... Então para, cancela, quebra. Se o seu estilo de vida, a sua devoção
a sua separação fala mais sobre você do que Jesus, quebra, para. São sacrifícios tolos. Vamos lá. Então você achou que você ia ouvir aqui no primeiro dia, como faz isso, como faz aquilo, o que eu deixo de fazer, o que eu faço, meu amigo? Hoje Deus quer converter o seu coração a Ele mesmo. Um nazireado, um estilo de vida de separação, de extrema devoção, que não aponte para o próprio Messias, é inválido, é infrutífero, não serve para nada. Nazireado, extrema devoção, extrema separação, não é sobre legalismo, não é sobre lei, ritual. É sobre um coração circuncidado que queima exclusivamente por Jesus. Então Deus não está interessado em um monte de gente cabeluda ou com o cabelo raspado ou isso e aquilo. Deus está interessado em uma extrema devoção, uma extrema separação que parte do coração e do caráter, não de rituais legalistas. Vamos lá. Vamos seguir com a revelação bíblica. Volta lá em Amós 8. Amós de novo. Olha isso aqui. Ó, vamos aqui em Amós 2, versículo 11. Eu tinha pulado uma parte aqui, perdão. Amós 2, 11. Vocês estão aí comigo, gente? Olha isso aqui, gente. Eu tenho coisa para mostrar aqui para vocês ainda. Amós 2, versículo 11, ok? Dentre os vossos filhos, suscitei. Risca essa palavra, suscitei aí. Riscou? Essa palavra suscitei é a mesma palavra lá de Gênesis 49, despertar. Uau! Ó, mesma palavra. Suscitar, Amós 2:11, despertar. Eu estou usando a ara. Olha isso aí, gente, a mesma palavra. Suscitar de Amós e despertar. Então presta atenção. Amós 1, versículo 2. O Senhor rugiu em Sião. O que aconteceu quando o Senhor rugiu em Sião? Ele despertou profetas e nazireus. Certo? Agora, isso aqui é profético, gente. Isso aqui agora é profético. Eu quero que você circule aí o número 11. Amós 2:11. A gente vai pular agora para algo que Deus está fazendo. Agora, lá em Amós 8:11. Circulo 11. E o que está dizendo em Amós 8:11? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Uau! Amós 2:11. Deus está levantando profetas e nazireus. Amós 8:11. Deus está dizendo: eu enviarei
fome sobre a terra, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Vamos lá. Vou deixar você pensar agora. Vamos lá. Ao mesmo tempo que Deus está levantando profetas e nazireus, Ele está enviando fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas das palavras de Deus. Vocês circularam aí o número 11. Vamos para o próximo número 11. Amós 9, 11. Shecabababai. Naquele dia, diz o Senhor, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as brechas e levantando das ruínas, restaurarei, como fora nos dias da antiguidade. Risca aí, cara, se você tem coragem. Risca aí o tabernáculo de Davi. O que é o tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi foi o lugar da presença, da habitação de Deus. No dia do leão da tribo de Judá, através do rei Davi, que estabeleceu em Israel uma casa de oração que durou 40 anos, 24/7, 7 dias por semana, 7 noites, 24 horas por dia, 40 anos de sala de oração. E Deus, através de nazireus e profetas, gente separada, gente com caráter, gente que ama a santidade acima de todas as coisas, gente que tem devoção por Deus. Deus está enviando fome sobre toda a terra. E esses nazireus e esses profetas são aqueles que liderarão os próximos movimentos de jejum e oração em todas as nações. Esses nazireus e profetas são aqueles que liderarão as casas de oração, os tabernáculos de Davi, os lugares da habitação de Deus na terra. Então quem são os nazireus dos últimos dias? A gente não está falando de gente cabeluda. Estamos falando de gente com extrema devoção, extrema santidade, extrema separação, que vão liderar na terra movimentos de jejum e oração. Uau! Então para que Deus está te chamando como alguém separado? Por que Deus está te chamando, rugindo sobre você? Para você ser alguém separado. Porque você vai liderar e vai liberar sobre a terra fome de Deus. Fome genuína de Deus. Fome exclusiva de Deus. E você vai liderar movimentos de jejum e oração nas nações. Provocar jejum e oração nas nações, para que o Espírito de Deus seja derramado sobre toda a carne. Jejum e oração por Maranata, para que a igreja esteja pronta para o grande dia. Vamos lá. Meu amigo, não é sobre um estereótipo. E não é sobre mim ou sobre você. É sobre um movimento de oração e jejum global. E eu não estou falando para você sair da sua casa e ir pro F-Hop ou pro E-Hop. Tipo assim, não estou falando mal de ninguém, não é isso. Mas você iniciar um movimento de jejum e oração aonde você está.
no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Norte, nas nações, na sua igreja, você começar a liderar movimentos de jejum e oração. Por quê? Porque o noivo está voltando. Quem vão ser os nazireus e os profetas dos últimos dias? Aqueles de Mateus 25, que à meia-noite ouviu-se uma voz dizendo: eis aí o noivo. Quem são os nazireus e os profetas? São aqueles que debaixo de uma extrema devoção, uma extrema separação, eles estão acordados na meia-noite. Presta atenção. As 10 noivas dormiram. As 10 noivas dormiram. Mas os nazireus e os profetas estavam acordados à meia-noite, dizendo: eis aí o noivo. As 10 virgens dormiram, mas só a voz não dormiu. Uau! O que a voz está dizendo? Eis aí o noivo. A voz está anunciando um casamento. Vocês estão entendendo porque o leão da tribo de Judá está desperto? Vocês estão entendendo porque que o leão da tribo de Judá está despertando seus filhos para que na meia-noite, na hora mais escura da terra, os profetas e nazireus estejam acordados para dizer: eis aí o noivo. Agora sim, abre comigo lá em Jeremias 25. E aí, Lucas, tá legal? Jeremias 25, meus amigos. Deixa eu achar o versículo aqui. Jeremias 25, versículo 11 e 12. Certo? Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Grifa aí 70 anos. Grifa aí 70 anos. Versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. E a esta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Certo? Gente, vamos entender aqui. Quem foi levado para a Babilônia, gente? Responde aqui para mim no chat. Quem lembra? Não, uma pessoa. Ah! Daniel! Quem foi levado para a Babilônia? Daniel! Muito bom! É isso aí. Daniel foi levado para a Babilônia. E Daniel, gente, quando ele estava na Babilônia, depois de muitos anos, ele leu esse texto, ele leu essa profecia, e ele entendeu, depois eu vou ler para vocês lá, ele entendeu que o povo de Israel ia ficar 70 anos. Aonde? Na Babilônia. Beleza? Lá em Daniel 9. Certo? Mas eu quero que vocês leiam o mesmo texto comigo. Jeremias 25, versículo 30. Vai dizer: tu, pois, lhes profetizarás estas palavras e lhes dirás: o Senhor,
lá do alto, rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como eia dos que pisam sobre as uvas. Gente, presta atenção. Jeremias 25 está falando que o povo de Israel vai ser enviado para onde? Para Babilônia. Debaixo de qual rugido? Hã? Vamos lá. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Beleza? Alguém entendeu aí? É um rugido de juízo. Sobre quem? Sobre as nações. Certo? Então Deus, gente, está julgando Israel. Levando Israel em juízo para a Babilônia. Mas, gente, muito bom isso. Mas eu quero lembrar vocês. O rugido só é juízo? Não. Ele também é uma bênção. Uau! Ele é um refúgio. Vamos lá, alguém. Então Deus julgou Israel. Mas, presta atenção. Quem foi para a Babilônia? Qual foi o profeta que foi para a Babilônia? Daniel. Daniel, ele era um profeta. E um nazireu. Uau! Vamos lá. Eu vou provar isso para vocês. Presta atenção. 70 anos de tribulação. Tá bom? 70 anos como escravo na Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia, debaixo do rugido do leão. E ele se tornou o quê? Um profeta. Um profeta do quê, Lucas? Um profeta do fim dos tempos. Vamos lá. Vamos lá. Então eu vou te fazer um pedido aqui. Eu vou te fazer um pedido. Abre comigo em... caralho, babai. Lá em Daniel capítulo 1. Gente, mentoria comigo não é 7 chaves pra você ficar riquinho não, tá? É Bíblia. É Bíblia. Aqui não é arrasta pra cima não, bebê. Daniel 1. Daniel 1. Ai. É para vocês depois, quando o povo começar a criticar a mentoria por aí, vocês saberem o que responder. Mas, gente, presta atenção. Daniel 1. Daniel 1, versículo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Presta atenção, gente. Daniel 1, versículo 1. Está acontecendo a profecia de Jeremias 25, versículo 30. O Senhor lhe entregou nas mãos
a Jeoaquim, rei de Judá. Quem não gosta de grande tribulação, já está em crise aqui, porque foi Deus que levou o povo de Israel para a tribulação. E alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de Deus, e pôs na casa do tesouro. Presta atenção, gente. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos... Do que, gente? Chefe de quem? Chefe de quem? Risca os eunucos aí. Chefe dos eunucos, que trouxe algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Risca aí os nobres. Risca aí linhagem real. Gente, agora que a gente leu aqui linhagem real e nobres, eu quero te perguntar um dado histórico aqui. Quem fazia parte da linhagem real? Hã? Quem fazia parte? Ah! Judá! Muito bom! Essa galera... Aqui tem gente boa de Bíblia. Quem fazia parte da linhagem real? Quem era de Judá? Porque de Judá viriam os reis de Israel. Todos os reis eram filhos de reis. Acabou. Então, Daniel era da linhagem real. O que isso significa? Que ele era da tribo de Judá. Uau! E de Judá procede um leão. Até aqui tudo bem? Então beleza. Vamos lá. Daniel era da tribo de Judá. E Daniel foi para Babilônia, debaixo do rugido do leão. Isso lá em 587 a.C. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem o palácio do rei e lhe ensinasse a cultura dos filhos do caldeu. Gente, presta atenção. Nazireu é gente inteligente. Certo? Daniel tinha faculdade. Nazireu não é monge, não. Beleza? Pontuei. Então, cuida aí, tá? Cuida aí. Nazireu tem responsabilidade dentro de casa, lava a louça, tem que tomar banho, tem que se cuidar, tem conta para pagar, tem boleto. Tá bom? Não vem chegar fedido na igreja falando que é nazireu, que o caramba 4, não. Ah, larguei a faculdade. Aí eu largou a faculdade porque eu sou nazireu. Vai falar que aprendeu aqui o caramba, tá? E vamos lá. Gente, Daniel era um homem culto, de cultura, era um nobre, era um filho do rei, era de uma linhagem real. Vamos lá, gente. Não era qualquer gente não, tá bom? Então vamos lá. Versículo 5.
Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos. Risca aí, cara, no nome de Jesus, 3 anos. Ó, 3 anos. Escreve aqui pra mim, 3 anos. 3 anos, escreve aqui pra mim, 3 anos pra você gravar. Isso! Certo? Você vai entender uma coisa comigo aqui. Presta atenção. Aí tá, né? Versículo 6 fala, olha isso aqui, gente. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, os filhos do leão, Judá, ou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos lá. Daniel é filho de Judá, filho do leão. Você vai entender isso aqui. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel e tudo mais. Aí, beleza? Vamos lá. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Gente, escreve aí onde você está escrevendo, sei lá se é seu bloco de notas, o seu caderno, sei lá. Presta atenção. Nazireado é uma resistência contra cultura babilônica desse mundo. Nazireado é uma resistência contra a Babilônia. Contra esse sistema político, financeiro, social, cultural. Então não vem me falar que você é nazireu se você está fazendo dancinha no TikTok, não. Não vem me falar que você é nazireia se você é feminista, não. Não vem falar que você é nazireu e você é machista. Não vem falar que você é nazireu e você é a favor do aborto, a favor do divórcio, a favor do adultério. Não vem falar que você é nazireu com esse tipo de roupa decotada, sensual. Eu tô falando para homem e para mulher que você usa. Não vem falar que você é nazireu com foto de sunga e biquíni no Instagram, não. Nazireu é resistência contra a cultura da Babilônia. Não me vem falar que você é alguém separado. Separado. Se você ama o sistema desse mundo, caído desse mundo. Vamos lá. Então presta atenção. Presta atenção. Não adianta, meu amigo,
Você fala que você é nazireu contra pornografia e aborto. Se você está suportando marcas de roupa que apoia contrabando de gente, tráfico humano. Certo? Não me vem com papinho não, neném. Quem é separado, é separado. Você não é ajuntado com o mundo, você é separado. Não me vem falar que você é nazireu com esse politicamente correto, não, cara. Ah, não pode falar. Ai, meu Deus, tadinho. Quem não pode falar, o caramba. Certo? Vamos lá, eu vou repetir. Nazireu é contra cultura. Se o seu coração tá enamorado com algum ídolo cultural, você precisa de arrependimento. Ah, não, mas eu raspei meu cabelo, eu deixei crescer. Com perdão da palavra, mas dane-se, gente. Dane-se. Vou repetir. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olha isso aqui, ora, versículo 10, versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Gente, você quer ser um nazireu? Você quer ser alguém separado, alguém contra a cultura? Deus vai te dar graça e graça para isso. Graça. Existe graça. No rugido do leão existe graça para se separar. Deixa eu te falar uma coisa. Para resistir esse mundo, nós carecemos de graça, não é de força do braço. Não é de legalismo. Ah, eu já dei um monte de exemplo de contracultura. Certo, gente? Ok. Vamos seguir. Daniel 1, versículo 12. Daniel está conversando com o chefe dos eunucos. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, risca aí 10 dias. E que se nos deem legumes e água de beber. Certo? Versículo 15. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais fortes, robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei.
Certo? Versículo 16. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe davam legumes. Gente, presta atenção. Eu vou te perguntar aqui, quanto tempo foi de treinamento de Daniel? 3 anos. Não. Daniel ficou em treinamento 3 anos. Lá no versículo 5. 3 anos. Só que Daniel pediu um teste. Por quantos dias? 10 dias. Muito bem. Certo? Daniel ia ser treinado por 3 anos. Ele pediu um teste por 10 dias. Gente, quem quer fazer um teste quer ser aprovado. Olha lá. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Quem está comigo? Daniel fez um teste de 10 dias. E o que aconteceu? O chefe dos eunucos, aprovou o teste deles. E então, versículo 16, com isto, tirou deles as finas iguarias e o vinho que davam de beber e lhes davam legumes. Gente, vou fazer uma pergunta clara aqui. Daniel fez jejum por quanto tempo? Não. 3 anos. Daniel jejuou 3 anos, bebê. Daniel foi treinado por 3 anos. Ele fez um teste de 10 dias. Passou no teste. Com isto, o chefe dos eunucos tirou. Uau! Nossa, arrepiei todinho, velho. Arrepiei todinho, velho. Vamos lá. Graça. Deus, eu oro agora. Graça para jejuar. Cantarino. Por que Daniel era um nazireu? A gente não sabe se ele tinha cabelo comprido. Não sabe mesmo. Mas não é sobre isso. Uau. É sobre um estilo de vida, de extrema devoção, de extrema separação. Uau. Lifestyle, neném. 3 anos de jejum, gente. Esse é o maior jejum da Bíblia. Deus, eu oro por graça para jejuar. Uau. Hey. Vamos lá. Graça para jejuar por muito tempo. Uau. Graça para jejuar. Uau. Por 1 ano, 2 anos, 3 anos, Deus. 10 anos. Graça para jejuar, Deus. Quem crê, recebe. Quem quer, recebe. Quem está ouvindo, recebe. Aquele que tem ouvidos, receba. Eu quero dizer novamente, não é sobre um estereótipo. É sobre um estilo de vida, de jejum, de oração, de extrema devoção, extrema separação.
Deus está mudando o seu apetite. Deus está mudando o seu paladar. E sabe o que Deus vai fazer com você a partir de agora? Deus vai te dar amigos para jejuar por 3 anos com você. Por 10 anos com você. Porque Daniel não jejuou sozinho, não. Daniel jejuou com amigos. 3 anos com amigo. Daniel, com fela da mãe, Lucas. Daniel convenceu os amigos dele a jejuarem por 3 anos com ele. Por quê? Amós 2:11. O rugido do leão libera nazireus e profetas. Esses nazireus e profetas liberam. Amós 8:11. Eis que vem diz e que enviarei fome sobre a terra. Gente, graça. Deus levanta aqui hoje líderes, Deus, de movimento de jejum e oração prolongada. Gente, presta atenção. Presta atenção. Como é que Deus respondeu depois de 3 anos de jejum? Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões. Ou seja, todos os tipos de visões e sonhos. Uau! Quem quer crescer em unção profética? Quem quer crescer em discernimento, inteligência espiritual? Quem quer ter conhecimento de todas as visões e todo tipo de sonho? Quem é que quer que Deus fale contigo claramente? Meu Deus. Estilo de vida de jejum e oração. Nazireus e profetas. O seu nível de devoção, de santidade, vai aumentar o seu nível de profecia. Eu vou te ensinar uma oração que eu faço. Daniel 1, versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fazia perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos. Vamos lá, gente. Estenda suas mãos como se fosse receber algo. E só diga: Deus, eu te peço 10 vezes mais. 10 vezes mais. Deus, nós oramos pelo espírito de nazireado e profecia essa noite. E nós oramos, Deus, 10 vezes mais, Pai, que todo satanista, todo mago, todo feiticeiro, todo macumbeiro, todo espírita, todo budista, Deus, nós te pedimos 10 vezes mais revelação,
paixão por Deus, devoção, santidade. Deus faz 10 vezes mais em nós do que o diabo está fazendo no mundo. Oh, Deus, assim como Daniel faz agora em mim, em nós, na nossa geração, nesses nazireus e profetas, 10 vezes mais. Uau. Dez vezes mais. Gente, Daniel 9. Gente, 10 vezes... aqui em Daniel 9, já tinha passado uns 60 anos. Presta atenção. Em Daniel 9, já tinha passado uns 60 anos. E olha o que Daniel vai falar. No primeiro ano de Dario, Daniel já era velho, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor, o profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estava lendo o rugido do leão. Como que ele estava lendo o rugido do leão? Daniel 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Gente, quase perto de se cumprir 70 anos, Daniel ainda estava jejuando e orando. Vamos lá. Deus, nós oramos agora. Graça para jejuar e orar por toda vida. Toda vida. Deus, eu quero ser um Wingle com 70 anos, ainda jejuando 40 dias. Deus, aquele velho careca que não tem como deixar o cabelo crescer, é um nazireu que com seus 70 anos ainda está jejuando e orando contra o aborto, contra essa cultura satânica mundana. Deus, mais que um cabelo comprido, Deus, nos dê graça
para jejuar e orar por toda a vida. Cuidado, velho. Jesus vai destruir tua vida hoje. Cuidado ao dizer sim para Deus. Esse aqui é um ambiente perigoso para a tua vida. Daniel 10. Daniel 10, versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. Gente, é possível nunca parar de jejuar. Nunca. Nunca. Ah, Catarina, eu não bebo vinho. Para de beber refrigerante. Para de comer doce. Para de comer carne. Fica aí, cara. 1 ano sem comer carne vermelha, branca, de peixe, amarela. Fica. Final do ano você renova de novo pro próximo. Tá aqui, Deus. Meu paladar, minha boca. Ah, eu sou vegetariano porque é politicamente correto. Para com isso, velho. Deus mandou comer carne. Mas você, por um santo jejum, você não vai virar vegetariano. Você vai jejuar 1 ano, 2, 3, 10. Para que o Espírito de Deus se derrame sobre toda a carne. Ah, Gabriel, 10 anos é muito tempo para mim. Faz 1 ano. 1 ano sem refrigerante, jejuando. Ah, é saúde. Pode ser saúde, mas, cara, jejua aí, refrigerante. Jejua 1 ano doce, você não precisa comer fine. É delicioso, não é pecado. Você não precisa tomar sorvete, é maravilhoso. Sei lá que você vai jejuar, cara. Sei lá que você vai jejuar, eu não sei, eu não preciso te falar, cara. Se inspire em Daniel. Fica aí definhando, cara, enquanto você jejua. Até que o Espírito de Deus caia sobre uma geração. Eu não sei, cara, eu não sei. O que pergunta pra você, o que é sacrificial? 1 ano sem Instagram? 1 ano sem rede social? Não sei, cara, não sei. Pô, 1 ano sem café? Sei lá, cara. O que é difícil pra você? O que o seu corpo tá viciado? O que a sua mente tá viciada? Troca açaí por oração, por jejum. Troca refrigerante por jejum. Troca tudo por jejum e oração, cara. E na hora que o seu corpo acostumar, muda de novo. Ah, acostumei a ficar sem café, então fica sem refrigerante. Ah, acostumei a ficar sem refrigerante, fica só na água, bebe só água. Sei lá, cara, inventa alguma coisa, entrega algo pra Deus. Jejum 1 ano, 2, 3, jejum até Jesus voltar, cara. Eu não tô mandando ninguém fazer nada não, cara. Mas vamos lá,
Alguém precisa entregar algo para Deus. Alguém precisa entregar. Deus, eis aqui o meu jejum. Eis aqui a minha oração, Deus. Qual a minha oração? Maranata. Ruja o leão sobre as nações. Eu tava estranhando, gente, de verdade mesmo, de verdade. Eu tava estranhando, Lucas. Rumores de guerra sem rumores de avamento. 1 ano e meio aí tendo guerra lá na Ucrânia. Pô, tinha que ter, cara, um rumor de avamento lá em Asbury. Ufa! Isso é rugido do leão. Guerra nas nações, confusão nas nações. Mas espírito sobre toda a carne. É rumor de avamento, é rumor, mas é rumor. Pô, pelo menos é rumor de avamento. Chega de rumor de guerra, cara. Chega de rumor de aborto. Vamos lá, alguém precisa, cara, jejuar por um rumor de avamento. Eu não sei, cara, o que você vai fazer da tua vida agora. Eu não sei o que você vai deixar pra trás. Mas hoje não tem jeito, velho. Nesses 3 dias, alguma coisa você vai deixar pra trás. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa pra você? Antes de falar o que eu vou falar, eu quero te dizer. Isso aqui não é pra todo mundo. Isso aqui é pra 1% das pessoas da igreja. Certo? Mas não sei. Talvez 1% da igreja esteja aqui. Eu acredito em família mais que tudo. Eu acredito em casamento mais que tudo. Eu acredito em filhos mais que tudo. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Daniel era eunuco. Vamos lá, alguém. Daniel era eunuco. Daniel era cuidado por quem? Chefe dos eunucos. Eu não vou entrar na conversa se Daniel foi feito eunuco, se ele sei lá o que aconteceu com Daniel. Mas quem é a esposa de Daniel? E aí, você vai ficar Por que você não para de pensar em namorado ou namorada e fica 1 ano sem pensar nessa coisa? Faz jejum de namoro, cara. Faz jejum dessa carência que você tanto sente. Nazireu, velho, é carente de Deus, não dos outros. Talvez, cara, agora você esteja sendo livre da homossexualidade, cara. Gente, presta atenção. Peraí, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Ser eunuco não é solteirice, ok? Eu tô dizendo, eu acredito em família mais que tudo. Mas existe 1%, menos de 1%, que Deus vai chamar, talvez, para o celibato. Deus não me chamou. E talvez Deus não te chame para o celibato, mas talvez você tenha que entregar essa carência emocional que você tem. E se separar ao Senhor para ficar 1 ano, 2 anos, sem pensar nisso. Se separando ao Senhor, vencendo essa pornografia, vencendo essa masturbação, vencendo 2 anos entregues a Deus, vencendo essa homossexualidade. Talvez você tenha problema, você é uma menina, você tem problema, você se sente atraída por meninas. Entrega, cara, 2 anos de jejum, sem carne, sem doce, sem refri. Deus, me cura disso aqui. Deus quer te fazer virgem de novo.
Talvez você é virgem, mas você perdeu a virgindade na sua cabeça com tanto pornografia que você já viu. Deus quer restaurar a sua virgindade no espírito, a sua virgindade na mente, a sua pureza sexual na sua alma, a sua virgindade nas suas emoções. Quem está me entendendo? Todo estéril na Bíblia é mãe de Nazireu. Todo Nazireu nasceu de uma mulher estéril. Ana era estéril. A mãe de Sansão era estéril. A mãe de João Batista era estéril. Se você quer uma palavra, essa é a palavra de Deus. Qual que era a oração de Ana? Dai-me filhos, se não morro. Nazireus são pais de família também. Samuel era um pai de família. Quem está comigo? Não. Isaac não. José era. Gente, tô acabando. Apocalipse 5. Vamos lá, gente. Apocalipse 5, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem está comigo? Apocalipse 5, quem aparece? O leão da tribo de Judá. O leão profetizado lá em Gênesis 49, lá em Números 24, o que foi ouvido pelo amigo de Jó. O mesmo leão que rugiu em Jeremias 25, 30, está rugindo para abrir os selos. O que vai iniciar a grande tribulação? O rugido do leão. Fome, guerras, epidemias. Vamos lá. Vocês precisam ler Jeremias 25 inteiro depois. Exatamente, o pau quebrando e a igreja guardada. E aí, abriu os 7 selos. Ia começar a tocar a trombeta. Gente, Apocalipse 8. Gente, lê aqui comigo rapidinho. Antes de abrir os 7 selos, olha comigo lá, em Apocalipse 7. Eu quero que você guarde uma informação aqui. Apocalipse 7, versículo 4. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos de Israel. Qual que é a primeira tribo? Da tribo de Judá. Foram selados 12 mil. Vocês estão comigo, gente? Grava essa informação aqui. Grava essa informação aqui.
144 mil. 144 mil, gente, são judeus. Não é igreja. Não existe esse papo que só 144 mil vão ser salvos. Presta atenção, Deus, presta atenção aqui. Deus, nos últimos dias, quando o leão rugir, e ele está rugindo, ele vai separar para ele mesmo 144 mil judeus. De cada tribo, certo? Certo até aqui? Guarda essa informação. Guarda essa informação. Os 144 mil são judeus. Não sou eu e você. São judeus, certo? Guarda essa informação. Apocalipse 8. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Então eu vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Existe uma música aí que fala assim: não quero estar aqui quando a trombeta tocar. Se você não quer, beleza, eu quero, eu não vou perder. Eu não vou perder, a minha igreja não vai perder. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações. Olha isso aqui, gente. Orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Gente, se você não acredita que a gente vai passar pela grande tribulação, só entenda uma coisa: o leão vai rugir, vai abrir 7 selos. Depois de 7 selos, vai tocar 7 trombetas. Paulo fala que a gente vai ser arrebatado na última trombeta. Beleza? Então aqui está a igreja. Antes da primeira trombeta, no movimento de jejum e oração. Uau! Todos os santos de todas as nações, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. Gente, lembra de uma coisa: o que é tabernáculo de Davi? Harpa e taça. Vapo, tá? E tá lá a igreja, a oração de todos os santos. O incenso subindo das taças. E o anjo tomou o incensário, encheu o fogo do altar e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Houve o quê? Trovões. Os fios do trovão estão aqui para entender o que os trovões vão dizer. Ok. E então, Lucas, só então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Como que as 7 trombetas vão ser tocadas? Através de um movimento de jejum e oração global. Quem está comigo? Quem está entendendo isso aqui? Vamos lá. Vamos lá. Antes de começar as 7 trombetas, começa o quê? Um movimento global de jejum e oração. Amém, gente? Apocalipse 14. Eu vou terminar aqui. Gente, Apocalipse 14, versículo 1. Você está acompanhando aí, Lucas? Olha isso aqui. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião.
Aonde o Cordeiro de Deus estava em pé? O Cordeiro de Deus também é o leão da tribo de Judá. Amós, ouvi o Senhor rugir de Sião. Certo? Então presta atenção nisso aqui. E com ele, 144 mil. Quem são os 144 mil? Judeus. Quem é a primeira tribo citada? Judá. O cordeiro em cima do Monte Sião. E os 144 mil judeus. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz grande de grande trovão. Estou no versículo 2. Também, presta atenção, também a voz que eu ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. O que os 144 mil estavam fazendo? Quem que estava tangendo harpa? No Antigo Testamento? Davi. E Davi estava onde? Em Sião. Onde em Sião? Em Jerusalém. Onde em Jerusalém? No tabernáculo. De quem esse tabernáculo? De Davi. E o que esses 144 mil judeus estavam fazendo? Tocando harpas. Presta atenção, gente. Versículo 5, 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Agora vem a bomba. Versículo 4. São estes que não se macularam com mulheres, porque são eunucos. Judeus nazireus. Gente, para esses 144 mil aqui é literal. Para a gente é o quê? Movimento de santidade sexual. Gente, é óbvio para vocês que eu sou casado, tenho um filho, não sou virgem. Eu tenho relações sexuais. Mas eu sou santo sexualmente. Vamos lá. Vamos lá. Quem está me entendendo aqui? Então, gente, eu não quero aqui provocar um movimento de... Como é que chama? De eunuco. Ou um movimento de... pessoa. Como é que chama a pessoa que não casa? De celibato. Não é isso que eu estou falando. No nome de Jesus não é isso que eu estou falando. Ok? Eu não estou aqui promovendo escolher esperar. Certo? Eu quero dizer que quem vai liderar os movimentos de oração são pessoas que são separadas, vivem santidade sexual, pureza sexual. São homens e mulheres que são maridos e esposas de uma mulher só e de um homem só. Pessoas fiéis ao casamento. Pessoas de aliança, pessoas de família. Homens e mulheres, maridos de uma mulher só. Quem são nazireus e pessoas extremamente separadas? São pessoas que odeiam o divórcio.
Entende, gente? Então eu não quero criar um novo movimento, escolhi esperar aqui, de castidade, de celibato aqui. Não é isso. Precisamos de um movimento de oração, jejum, pureza sexual. Um movimento de família. Santidade e pureza. Quem vai liderar os movimentos de oração e jejum na próxima estação? Pessoas puras, santas, devotas a Deus, em extrema devoção. Não é sobre um cabelo comprido, é sobre um estilo de vida de jejum e oração. Então eu quero dizer mais uma vez, amanhã a gente vai ver isso de novo. Mas, gente, o propósito aqui não é propagar uma lei ou um ritual. É um movimento de jejum e oração contínuo por avivamento, por santidade. Tá tudo bem você deixar o seu cabelo crescer ou raspar. Mas, gente, não é só sobre isso. O espírito de nazireado não tem a ver com estereótipo. Se você está fazendo isso, amém. Se você já fez isso, amém. Tá aqui, ó. Amém. Mas não é isso que te faz uma pessoa separada. Você pode entregar a sua vaidade, a sua beleza, o seu cabelo, a sua comida como oferta a Deus. Mas se isso não tiver enraizado em extrema devoção, extrema santidade, jejum e oração, comunhão com a igreja, discipulado, de nada serve. Então, amém para quem quer seguir igual ao número 6. Amém. Eu já fiz isso 3 vezes. Amanhã vocês vão entender melhor isso. Amém. Mas isso é entre você e Deus. É você e Deus. Mas, gente, isso aqui não é um movimento de gente cabeluda. No nome de Jesus, não é um movimento de gente cabeluda. É um movimento de jejum e oração escatológico para os últimos dias, pela volta de Jesus e um avivamento global. É um movimento de devoção, renúncia, apaixonada por Deus, que vai nos levar em lugares mais profundos em Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro para que o rugido do leão libere agora sobre os meus irmãos espírito de nazireado, Deus, de separação. Não um voto que é apenas externo, Deus, mas um coração nazireu, Deus. Um coração de precursor. Levanta aqui, Deus, líderes de jejum e oração, Pai, em todas as nações. Eu libero graça, Deus, para que eles liderem movimentos de jejum e oração. No nome de Jesus, Pai, nos batiza com uma extrema devoção, uma extrema separação, uma extrema paixão por Jesus. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Até amanhã, 8 horas em ponto, a gente vai estar junto aqui.
Tchau!